Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida. Eu sou o pastor Felipe Xavier e este é mais um estudo bíblico da Igreja Presbiteriana de Paraguaçu Paulista. E hoje nós vamos tratar a respeito do tema arrependimento. Nós temos aqui trazido alguns temas relacionados à Confissão de Fé de Westminster, que são os nossos padrões doutrinários. São assuntos importantes que merecem bastante a nossa atenção, sobretudo porque há uma confusão grande a respeito de alguns conceitos. E hoje nós vamos tratar sobre um conceito que é particularmente bastante tormentoso, ainda que nós não tenhamos a completa noção deste tormento todo, que é o arrependimento. Olha que é a diferença entre o arrependimento e o remorso. E o que é importante nós sabermos sobre isso à luz das Escrituras. Conceitualmente, a nossa confissão de fé assim escreve: o arrependimento para a vida é uma graça salvadora. O pecador, pelo arrependimento, de tal maneira sente e aborrece os seus pecados que, deixando-os, se volta para Deus, tensionando e procurando andar com ele todos os caminhos dos seus, ou em todos os caminhos dos seus mandamentos. O arrependimento é, antes de tudo, uma ordenança do Senhor. Em Marcos capítulo 1, versículo 14, está escrito que Jesus começou seu ministério pregando o arrependimento. Marcos 1, 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependimento e fé, na verdade, são palavras que andam em conjunto. Pode ser simplesmente entendido, compreendido como o conceito que nós temos a respeito da conversão. Quando as pessoas se convertem, quando alguém se converte ao Evangelho, ela se arrepende e ela crê. O arrependimento é aquilo que ela faz em relação ao pecado, e a fé é aquilo que ela faz em relação a Jesus, o seu Salvador. Arrependimento. Qual que é a diferença entre o arrependimento e o remorso? Uma vez que às vezes nós podemos usá-los como expressões sinônimas, nós queremos separar o arrependimento para a vida como uma ação, uma mudança interna que acontece, mas que ela pode ser percebida por meio de uma repulsa que nós temos a respeito do pecado. Antes nós amávamos o pecado, e aí nós passamos a odiá-lo. Antes nós elogiávamos o pecado e o pecador. Agora nós entendemos que o pecado é ruim. Ou seja, há uma mudança de atitude em relação ao pecado. Nós deixamos de abraçar o pecado. Nós nos afastamos do pecado por causa de Jesus. Esse é o conceito de arrependimento. O arrependimento, portanto, é uma mudança que acontece da nossa mente, que nós queremos nos afastar dos nossos pecados para nos aproximarmos, ou enquanto nos aproximamos de Jesus. Ou nós nos afastamos de Jesus para pecar, ou nós nos afastamos do pecado para ir até Jesus. Isso aí é um conceito que nós vamos vendo nas Escrituras. Está escrito também em Lucas capítulo 24. Lucas 24. Lucas 24, versículos 45 a 47. Lucas 24, 45 a 47. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar entre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. O objeto da pregação de Jesus após a sua ressurreição é pregar o arrependimento a todas as nações. Todas as nações, portanto, são convidadas
a mudar a sua postura em relação ao pecado para afastá-lo, abandoná-lo e aproximar-nos de Jesus. É uma mudança de atitude, uma mudança de percepção, uma mudança de entendimento, é uma mudança que nos muda completamente. Atos capítulo 11 também está escrito. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 11. Atos 11, versículo 18. Atos 11, versículo 18. 18, é só esse aqui. E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. A conversão, portanto, nossa, ela é uma mudança de posição em que nós não apenas mudamos o nosso entendimento, mas mudamos também os nossos sentimentos, as nossas afeições, aquilo que nós percebemos a respeito de nós mesmos, dos nossos pecados, da pessoa de Jesus. Arrependimento envolve a tristeza, mas não é apenas a tristeza. Envolve uma repulsa pela velha vida e um amor para viver em novidade de vida. Ou seja, nós negamos, nós rejeitamos o velho eu para abraçar o novo eu. Qual é o novo eu? É aquele que se assemelha e busca assemelhar-se a cada dia mais com Jesus. Mas, em segundo lugar, está escrito nos textos que vamos ler, e aqui a ideia, eu vou mencionar aqui mais uma vez a confissão de fé. A necessidade do arrependimento o arrependimento é de tal modo necessário aos pecadores que sem ele ninguém poderá esperar o perdão. Provérbios 28, 13. Provérbios 28, versículo 13. Abra sua Bíblia em Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. O que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Confessar e deixar é o que o conceito de arrependimento. Está escrito também em Ezequiel 18:30. Ezequiel 18, versículo 30 até o 32. Ezequiel 18, 30 ao 32. Portanto, eu vos julgarei, cada um segundo seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós coração novo, e espírito novo. Pois por que morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. E vivei. Está escrito também em 1 João, capítulo 1, um texto bastante conhecido dos irmãos, que trata a respeito do perdão de pecados também. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que todos esses textos têm em comum? O seguinte, que o perdão de pecados acontece quando nós temos uma repulsa por esse pecado por causa da nossa ligação com Deus, da nossa ligação com Jesus. O texto de Ezequiel ainda não descreve de forma total, porque trata-se aqui da sua especificidade a respeito da revelação de Deus, que é progressiva e histórica. Mas nós vamos encontrar aqui, tanto em Provérbios, quanto em Ezequiel, quanto em 1 João, um conceito de que o arrependimento ela é uma condição essencial para que nós tenhamos o perdão dos nossos pecados. E aqui não é simplesmente a tristeza ou o medo pela justa retribuição de Deus, mas é realmente uma mudança de atitude, de pensamento, de postura, de ideia e de sentimento com relação a isso. Essa é a grande diferença entre
arrependimento e outras formas de tristezas em relação ao pecado. Para vivermos, ou seja, em que consiste a verdadeira conversão? Num arrependimento, ou seja, numa tristeza pelo pecado em si, e não pelo efeito dele, mas pelo fato dele nos afastar de Deus, pelo fato dele, de sua pecaminosidade, pelo fato de sua natureza, é o suficiente para nos afastar de Deus. Terceiro item que queremos abordar é a extensão do arrependimento. Os homens, diz a Confissão de Fé de Westminster, não devem se contentar com o arrependimento geral, tipo aquela confissão de pecados que a gente faz antes de dormir ou no culto. Ó Deus, perdoe-me a multidão dos meus pecados. O que isso quer dizer? Que você deve nomear essa multidão. Nós devemos fazer isso. Mas é dever de todos procurar arrepender-se particularmente de cada um de seus pecados. E não simplesmente um arrependimento genérico. Abra sua Bíblia em Lucas 19, 8. Isso é o tipo de coisa que a gente faz quando passa o tempo na casa de alguém e fala, desculpa por qualquer coisa. É a mesma coisa que a gente faz no culto. Desculpa, perdoa a multidão dos pecados. Isso é o arrependimento de quê? Arrependeu-se de quê? O que foi feito de errado, que causou tristeza e que eu agora estou arrependido pedindo perdão? De nada, não é? Ou seja, é preciso aqui também sermos específicos. Lucas 19, 8. Lucas 19, 8. Está escrito: Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Era só o 8, mas aqui vamos colocar também aí a declaração de Jesus. O que demonstra aí o arrependimento? O arrependimento por ter lesado financeiramente o próprio povo. Esse é o arrependimento de Zaqueu. Zaqueu não se arrepende de forma genérica a respeito de sua constituição de cobrador de impostos. Para você ter um pouquinho mais de conhecimento a respeito da vida de Zaqueu, leia todo o capítulo aí de Lucas 19. Às vezes nos estudos bíblicos a gente acaba pressupondo o conhecimento de todas as histórias bíblicas, que nem sempre é verdade, mas você fique bastante à vontade, inclusive para perguntar aí nos comentários ou para mandar uma mensagem via WhatsApp ou Facebook. Então o que acontece? O arrependimento de Zaqueu não é um arrependimento genérico, é um arrependimento por um pecado específico. Por um pecado específico. Um arrependimento não pela multidão de seus pecados, mas por ter lesado financeiramente os seus patrícios, seus compatriotas. E aí o arrependimento dele consiste não apenas no reconhecimento do seu pecado, mas na restituição do prejuízo que ele causou ao outro. Também está relacionado. Ezequiel capítulo 36, 31. Ezequiel capítulo 36, versículo 31. Ezequiel 36, 31. Show aí? Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos, por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Embora faça parte do discurso judaico, do discurso do judaísmo, que as escrituras do Antigo Testamento sejam uma exclusividade para eles, e alguns irmãos cristãos dispensacionalistas também têm esta visão, ela não predomina no meio cristão. O que predomina no meio cristão é que entre nós e o povo de Israel do Antigo Testamento há pontos em comum.
Ou seja, mesmo que a gente retire as questões culturais, nós conseguimos ver princípios que estão lá. Os princípios que estão lá. E qual é o princípio que está lá, que está além do tempo e da condição geográfica? Exatamente a necessidade de ter nojo do próprio pecado e de ter um pecado específico para ser confrontado. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Ou seja, há aqui uma especificidade, há aqui uma individualidade em cada uma das ações. Tanto faz se é um hebreu, não é simplesmente uma autocrítica de um povo sobre si mesmo, mas é a palavra de Deus que vai além de aspectos culturais para mostrar exatamente o conceito do tipo de arrependimento que ele quer. Isso vale para o hebreu, no que foi o ouvinte original, como vale, inclusive, para o hebreu hoje, como vale também para os gentios, como vale para a igreja de Cristo, que é este arrependimento não genérico, mas específico, à medida que vamos lembrando de ações que provocaram o desagrado de Deus, que enojaram Deus, mas que também causam nojo a nós mesmos. Isso aqui, aliás, é um bom conceito de arrependimento. É uma mudança de postura em relação ao próprio pecado. Deus sempre abominou, mas nós nem sempre. Nós nem sempre abominamos o pecado. Por isso, quando nós mudamos de posição com relação ao pecado, nós dizemos que aí está havendo uma transformação da nossa forma de entendê-lo, da nossa forma de senti-lo e da nossa disposição em afastar-nos do pecado e aproximar-nos de Deus. Esse aqui é o conceito de arrependimento, mas ele está relacionado a pecados específicos e não apenas a uma condição genérica de pecador. Continuando. A eficácia do arrependimento. Diz-nos a Confissão de Fé de Westminster, nossos símbolos de fé, como não há pecado tão pequeno que não mereça condenação. Assim também não há pecado tão grande que possa trazer a condenação sobre os que se arrependem verdadeiramente. Está escrito, Isaías 1:18, perdão. Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías capítulo 1, versículo 18. Também um texto bastante conhecido nosso. Vendo o tempo, né, a gente acaba tendo aquelas nossas alergias por causa das roupas de lã e tal. E aí a casa fica fechada, aí a alergia vai atacando, aí o nariz vai coçando. Está escrito, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. O que o Senhor está dizendo aqui com esse texto? Que ainda que os pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos. O que ele quer dizer com isso? Ainda que o pecado seja aquela abominação diante de Deus, ainda que o pecado seja gravoso, ainda que o pecado seja pecaminoso, nojento, terrível, ele se tornará, Deus tornará, mediante este arrazoado entre o pecador e Deus, ele tornará o pecador branco como a lã, ainda que ele esteja vermelho como a escarlata. Ou seja, não há pecado grande o suficiente que não possa receber o perdão de Deus desde que a pessoa se arrependa. Essa mesma verdade se encontra, e eu vou me abster de ler, no texto de 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados. Aí alguém pode objetar dizendo, mas existe um pecado imperdoável, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo, dentro do contexto que Jesus utiliza a expressão, é justamente esta falta de arrependimento. Ele está relacionado à ausência de arrependimento. Ele está relacionado a transformar o coração tão duro que atribua os atos de Deus ao diabo e atribua os atos do diabo a Deus. Há aí uma ausência de arrependimento. Quem comete tal pecado é uma pessoa que não se arrepende.
O seu ato é a antítese do arrependimento. Por isso, qualquer pecado que é objeto de arrependimento, ele é perdoado por Deus. Ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, vocês se tornarão brancos como a neve, como a lã. Ou seja, ainda que haja aqui uma gravidade muito intensa, os pecados são perdoados. O que é de mais grave do que perseguir a própria igreja de Cristo como o apóstolo Paulo? Não é verdade? O que há de mais grave, como o apóstolo Pedro, negar Jesus, mesmo depois de tantos discursos dizendo que jamais o abandonaria? Ele foi perdoado, ele se arrependeu, ele encontrou lugar para o arrependimento, assim também o apóstolo Paulo. Ou seja, mesmo que a pessoa seja um perseguidor da igreja, ele pode ser transformado mediante o arrependimento. É uma graça de Deus que opera na vida da pessoa, que faz com que ele deixe de atribuir pontos positivos ao pecado para atribuir pontos negativos, confessá-los e abandoná-los. E, por último lugar, nós temos aqui a expressão do arrependimento, que em quinto lugar. Como todo homem é obrigado a fazer a Deus a confissão particular das suas faltas, pedindo-lhe perdão delas, fazendo o que achará misericórdia, se deixar os seus pecados, assim também aquele que escandaliza seu irmão ou a igreja de Cristo deve estar pronto por meio de uma confissão particular ou pública do seu pecado e do pesar que por ele sente, a declarar o seu arrependimento aos que estão ofendidos. Isto feito, estes devem reconciliar-se com ele e recebê-lo em amor. Quem confessa e deixa alcançará a misericórdia. Há também uma expressão em Lucas capítulo 17, versículo 3 e 4, nós vamos ler. Lucas 17, versículo 3 e 4. Há algum tempo atrás eu falei a respeito do arrependimento e do pedido de perdão entre as pessoas. Aqui há um reflexo do arrependimento diante de Deus, nos faz também nos arrependermos diante do próximo, em face de algum pecado eventualmente cometido. Lucas 17, versículo 3 e 4. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Ou seja, o perdão, ele aqui se manifesta também de duas formas. Quais são as duas formas? Como eu me arrependi diante de Deus, se eventualmente eu também ofender o meu irmão, eu devo fazer as mesmas coisas. Eu confesso a Deus o meu pecado, mas eu também confesso ao irmão ofendido e me arrependo e abandono aquele pecado e me entristeço por aquele pecado, e assim aquele outro meu irmão irá me perdoar. Porque também, aí uma questão como da parábola daquele sujeito que tinha uma grande dívida com o rei e foi perdoado de uma grande dívida, mas não quis perdoar o seu irmão que tinha uma pequena dívida com ele. Então aí também há outra face do perdão e do arrependimento. Uma vez que eu me arrependi diante de Deus e recebi o perdão, eu devo também, uma vez que o outro tenha me ofendido, eu também devo não apenas perdoá-lo no meu coração, mas se ele buscar a reconciliação ou eu buscar a reconciliação com ele, e eu repreendê-lo e ele se arrependerem, independentemente do número de vezes que isso aconteça, eu devo perdoá-lo, até porque eu fui também perdoado por Deus. O arrependimento, portanto, traz essas duas realidades, a mim como ofensor e também a mim como ofendido. Nos dois casos, o perdão deve ser existente. O arrependimento é um assunto extremamente importante, porque o arrependimento é uma expressão da nossa conversão. Quando nós nos convertemos, nós cremos, passamos a crer, e a fé foi objeto do nosso último estudo, e nós também nos arrependemos dos nossos pecados, ou seja, nós mudamos de postura em relação a eles. Você já se arrependeu? Você já mudou de postura em relação aos seus pecados? É verdade que por vezes, mesmo que tenhamos nojo de todos os pecados, por vezes incorremos em alguns deles, mesmo aqueles que nós, e eu espero que nós temos nojo por todos os pecados, não por alguns pecados e outros não, mas
mesmo nós podemos incorrer neles. E a palavra do Senhor diz que haverá perdão quando nós os confessarmos e os abandonarmos, nós nos voltarmos contra o pecado, para nos voltarmos para o Senhor. Nele a salvação, nele a redenção, nele há perdão, nele há uma acolhida afetuosa para aqueles que se arrependem. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos que o arrependimento, o verdadeiro arrependimento, esteja bradando no nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas faltas. Perdoa-nos, ó Deus. Ilumina nossa mente para que possamos perceber no que temos te ofendido e ofendido o nosso próximo, e que haja dentro de nós um verdadeiro e genuíno arrependimento. No nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Assim encerramos mais um estudo bíblico. Esperamos nos ver em breve. Se você ainda não curtiu a nossa página, não se inscreveu, se você ainda não se habilitou aí no sininho para receber as nossas mensagens, faça isso. Durante esta quarentena, continue lendo a Bíblia, continue ouvindo estudos bíblicos, continue participando dos cultos. Se você não é da Igreja Presbiteriana de Paraguaçu Paulista, a gente incentiva que você continue também participando dos eventos online da sua igreja, se você tiver. Caso não tenha, e mesmo que você tenha e quiser continuar conosco, nós nos sentimos muito honrados com a sua presença. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.